castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com o seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúrias perdinas persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Estamos felizes por mais uma oportunidade de aprender a palavra de Deus. E baseado neste momento de isolamento, nós estamos produzindo esses cultos e esses materiais para que você e sua família sejam alcançados pela palavra de Deus. Eu convido você a fazer uma oração inicial e logo após estaremos meditando mais um pouco sobre a preciosa palavra do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós estamos muito felizes e gratos a Ti, porque Tu és o nosso Deus e nós somos o Teu povo. Te louvamos pela liberdade de Te adorar, de buscar a Tua presença, de sentir-te perto de nós. Eu quero, Senhor, neste momento, Te pedir uma bênção especial sobre a vida de todos os meus irmãos e irmãs,
que através da Tua palavra possamos ser edificados, exortados e consolados, e que possamos crescer na graça e no conhecimento, até atingir a estatura de varão perfeito. Ensina-nos, Senhor, a Tua vontade através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí na sua casa, na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, e versículos 16 e 17, nós estamos estudando já há 3 semanas sobre a doutrina da bibliologia, ou o estudo da Bíblia, através da própria Bíblia, evidentemente, dentro do primeiro capítulo da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que tratam sobre as Sagradas Escrituras. E esse texto fica como texto base para a nossa doutrina. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e os versos 16 e 17. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nós estudamos a palavra de Deus na semana passada, através da nossa live, na transmissão ao vivo, e eu tinha dito que há 4 princípios básicos relacionados à palavra de Deus e a forma como nos relacionamos com ela. Esses princípios são autoridade, clareza, necessidade e suficiência. Já estudamos aqui, através da nossa transmissão, o primeiro princípio, a autoridade das Sagradas Escrituras. Ela não precisa ser autorizada por ninguém, pois a sua própria autoridade vem de Deus. Sendo ela a palavra de Deus, como Deus é soberano, então a palavra dele também é soberana e com total autoridade. Hoje eu gostaria de compartilhar com você outros 2 princípios: clareza e a necessidade das Escrituras para as nossas vidas. Então, já tratando o termo da clareza, há uma pergunta a ser feita: será que apenas só os estudiosos, os teólogos, os intelectuais conseguem compreender aquilo que está nas Escrituras Sagradas? Evidentemente não. Não é apenas aqueles que possuem uma cognição muito elevada que vão conseguir compreender o que está aqui nas Escrituras Sagradas. Evidentemente que nós temos aí no mundo milhões e milhões de livros já escritos. E há livros, há literaturas que são muito mais fáceis de se ler e de se compreender do que outras. Só falando da língua portuguesa, por exemplo, se você pega um livro de José de Alencar, de José Saramago, você vai ter com certeza muita dificuldade inicialmente para compreender. E tem pessoas até que abandonam, desistem da leitura por ela não ser tão fácil, tão acessível. Já outros têm mais facilidade na escrita e você lê com fluidez, né? Isso vai depender do estilo literário do autor, do vocabulário, da forma como ele constrói as suas frases, as suas orações e também, obviamente, do conhecimento prévio do leitor, do quão familiarizado ele está com a leitura. A Bíblia, porém, ela ultrapassa todos esses padrões, pois ela alcança os doutos e alcança os leigos. Ela é clara, ela é evidente, ela é esclarificada, tanto para pessoas que têm uma bagagem intelectual, como também para aquelas pessoas consideradas simples no entendimento. E não podemos negar que, quando lemos as Escrituras Sagradas, há porções, sim, que parecem ser enigmáticas, que exigem mais tempo, que exigem que a gente se debruce com mais dedicação, leia e releia para entender o que está ali. Mas isso são algumas particularidades de alguns trechos, e isso tem que ser chamado a atenção quando nós tratamos da Bíblia, porque é um livro que foi escrito há séculos atrás, em contextos históricos e geográficos um pouco diferentes do nosso, e isso também tem que ser levado em consideração. Então, esses trechos que aparentemente são enigmáticos e são de difícil compreensão, quando nós nos debruçamos através dessas ferramentas de interpretação, nós vamos observar que eles não são tão enigmáticos assim. Pelo contrário, são muito simples.
Simplesmente o Senhor utiliza o conhecimento daqueles homens que foram usados por Ele no momento para escrever o que Deus estava falando, e Deus vai usar esse conhecimento dessas pessoas para chegar até nós. Então é importante nós estarmos atentos a tudo isso, a fim de que a gente não se perca pensando nesses pensamentos de pessoas por aí afora que querem tirar a grandeza, a supremacia das Escrituras Sagradas. Em geral, a Bíblia é muito fácil de entender. Isso vai ser atestado em textos da própria Escritura. Por exemplo, o Salmo 19 e o verso 7, nós vamos observar o salmista louvando justamente por essa facilidade. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Observe aqui no louvor do salmista, que no caso é Davi, que são simples também, alcançados pela sabedoria revelada nas Escrituras Sagradas. Isso não fica só aqui. Ainda no livro do Salmo, se nós visitarmos aí o número 119, no verso 130 está escrito: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. É bem verdade que se o verso terminasse aqui, a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento, amém, já estava ótimo. Mas ele faz questão de mostrar que a Bíblia alcança até aqueles que não têm muito conhecimento. Então há pessoas que conhecem muito. A gente, por exemplo, que já foi a uma universidade, já frequentou um curso superior, você sempre vai ter um professor que ele sabe muito, tem os seus doutorados, seus pós-doutorados, mas ele é péssimo na forma didática de passar o que ele sabe. E às vezes ele não tem nem culpa, é porque ele estudou muito, mas ele não tem uma pedagogia, ele não tem uma metodologia clara. E a Bíblia, ela não alcança somente essas pessoas que têm um nível intelectual alto. Repito isso mais uma vez. O próprio Salmo mostra que ela também alcança aqueles que não têm muito estudo, não têm muito intelecto, não têm uma forma de pensar muito acelerada, porque nós sabemos que isso também envolve cognição, isso é uma coisa biológica, faz parte do ser. E se a Bíblia fosse destinada apenas a pessoas muito inteligentes, eu creio, irmãos, que nós estaríamos privados de ouvi-la e de entendê-la. Mas é justamente essa facilidade da transmissão do Espírito de Deus, daquilo que são verdades eternas e que Ele confiou a homens para escrever e chegar ao nosso entendimento. É justamente essa simplicidade que nos faz glorificar e que nos faz ter alegria em Deus. Porque na hora do aperto, na hora da luta, na hora do socorro necessitado, a gente não abre o livro de William Shakespeare, a gente não abre o livro de Dom Casmurro, deixa eu ver aqui o que é que Machado de Assis está dizendo para mim. Não, irmãos, a gente vai e busca nesta palavra poderosa respostas para a nossa vida. E isso é importantíssimo, que a Bíblia seja clara, porque se ela não fosse clara, não fazia nenhum sentido. Você aí na sua casa estivesse passando uma dificuldade e precisasse buscar resposta em Deus, não ia poder, ia ter que esperar o pastor da doutrina ou ir lá na EBD falar com o professor para ele explicar. Mas nós temos livre acesso para entender e compreender aquilo que está registrado nas Escrituras Sagradas. Nós vamos observar também que o Senhor Jesus, ao longo dos Evangelhos, Ele sempre vai dar largas e claras provas de que as Escrituras são fáceis de entender e que muitas vezes somos nós que não lemos ou interpretamos corretamente. O problema não está em a Bíblia ser difícil, em a Bíblia não ser compreensível. O problema está naquele que lê, que não está com o coração aberto, quebrantado, com os olhos iluminados pelo Espírito Santo para entender o que Deus quis falar. Interessante que Jesus, falando tanto a doutores como a pessoas leigas, sem muito conhecimento, ele sempre vai citar as Escrituras. Quando ele começava a discorrer teologicamente sobre a lei e os profetas, ele sempre vai começar dizendo assim: não lestes? Porque Jesus partia do princípio que tanto os doutores como os leigos tinham acesso à lei e aos profetas, que até o momento era a porção escrita das Sagradas Escrituras que as pessoas tinham acesso. Isso há 2 milênios atrás. Então Jesus sempre vai dizer isso. Não leges, por exemplo, quando você abre sua Bíblia aí no Evangelho escrito por Mateus,
o capítulo 12, nós vamos observar Jesus utilizando esta fórmula inicial lá no versículo 3. Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? No verso 5, o Senhor Jesus repete: ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Se nós formos ao capítulo 19 do mesmo livro, o versículo 14, o Senhor Jesus diz: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E ali nós vamos ver o Senhor Jesus também citando um outro texto que era bastante conhecido daqueles que estavam lhe ouvindo, quando muito antes ele vai tratar do divórcio. E aí ele vai dizer: olha, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Então, antes de tratar com as crianças, ele está tratando ali de um assunto polêmico, que é o divórcio, e ele vai tratar que os seus ouvintes possuem conhecimento prévio acerca daquilo que estava escrito. Capítulo 22, só citando aqui, por exemplo, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 22 e o versículo 31, quando o Senhor Jesus está falando também outro tema polêmico acerca da ressurreição. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E é o Senhor Jesus quem vai mexer na ferida daqueles que leem e não leem corretamente, ou daqueles que interpretam e não interpretam como deveria ser interpretado. Quando neste mesmo capítulo, e o versículo 29, ele diz: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aqueles homens liam, e liam muito, liam tanto que eles sabiam decorado, eles sabiam tudo na sua cabeça, mas eles não faziam as corretas aplicações. Não porque a palavra é difícil, enigmática, obscura, não, muito pelo contrário, é porque as pessoas estão cegas na sua prepotência, na sua soberba, e não acedem àquilo que já está muito claro na palavra de Deus. Então, o Senhor Jesus vai também bater na tecla daqueles que não sabem ler corretamente a palavra de Deus. Não porque não entendem de português, não porque não entendem de gramática, mas porque não estão com o seu coração quebrantado para entender o que Deus quer falar. Lembre-se quando o Senhor Jesus se encontrou com Nicodemos, que era um doutor da lei, era um grande teólogo, mas não entendia de Bíblia, não entendia de Sagradas Escrituras. E isso está registrado lá no Evangelho escrito por João, no capítulo 3, quando ele começa a conversar com o Senhor Jesus. E Jesus, no verso 10, responde para ele até de forma irônica: tu és mestre de Israel e não sabes isso? E ele era mestre em Bíblia, era mestre em lei e os profetas, mas não compreendia claramente a palavra de Deus. Quando Jesus diz: olha, é preciso nascer de novo, ele não entende a profundidade espiritual que estava incutida nesta afirmação teológica de Jesus, e diz: mas como é que eu vou nascer de novo? Como é que eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? E aí o Senhor Jesus vai dizer: olha, tu lê tanto, tu estuda tanto, mas não entende as coisas de Deus. Então a palavra de Deus, irmão, ela é clara, e quando alguém não entende, não é porque a Bíblia é difícil de ser entendida, mas é simplesmente porque as pessoas não estão com o seu coração e a sua mente aberta. A maior prova é que grandes direcionamentos escritos da Bíblia Sagrada não foram direcionados para homens poderosos e estudiosos e acadêmicos. A grande massa das Escrituras vai ser destinada às massas, me permita este trocadilho. Nós vamos ver as Escrituras sendo dirigidas e direcionadas à igreja, aos santos de modo geral, aqueles que foram alcançados por Deus. Paulo não vai escrever, por exemplo, as suas cartas à elite romana, à elite helena, grega. Não, ele está escrevendo aos judeus e gentios convertidos ao Evangelho do Senhor Jesus, a homens simples, a escravos que foram libertos, a servos, a trabalhadores braçais, a pessoas que não tinham tanto conhecimento teológico
como o próprio Paulo tinha, mas ele escreve com muita didática, com uma pedagogia muito boa, que obviamente era o Espírito Santo que estava lhe dando, e assim ele consegue transmitir a palavra de Deus para todos aqueles que ela deveria alcançar. Por exemplo, veja aí a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, o capítulo de número 1 e o verso de número 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então aqui na saudação da carta nós vemos que ela está sendo direcionada para a grande massa de crentes que estavam naquela região. Outro ambiente, outro modo destinatário que nós vamos ver isso, é na carta aos Gálatas, no versículo 2, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia, ou ainda quando ele escreve aos Filipenses, capítulo 1, versículo 1, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então, ele até se refere aos obreiros, ao ministério, mas antes ele se refere à massa, à congregação, à assembleia dos santos que estavam reunidas naquele lugar. Então, nós estamos conscientes que as Escrituras do Senhor não são difíceis de ser entendidas. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, quando escreve essas cartas, ele mesmo sugere que elas sejam lidas em outros lugares, lidas mais de uma vez. Quem já estudou um pouco a história do Novo Testamento, observa que as cartas de Paulo eram direcionadas para determinada igreja, porém aquelas cartas elas faziam um passeio, elas faziam um rodízio e eram lidas como mesmo um culto de doutrina, até porque em algumas situações o apóstolo Paulo estava preso, ele não tinha como ir até a igreja, e aquela carta era lida como uma carta doutrinária, a fim de que Deus falasse com o seu povo através da revelação da sua palavra. E aquelas cartas elas eram tão apreciadas que outras congregações solicitavam também a sua leitura, ou mesmo os líderes daquela congregação faziam questão de compartilhar com os irmãos que estavam em outras regiões, em outras localidades. E se a Bíblia não fosse clara, isso não seria uma prática comum, não é? As pessoas iriam ficar se debruçando em debates intermináveis a fim de entender e compreender o que é que Paulo tinha dito ou o que ele queria dizer. O eu lírico, né? Quem nunca nas suas aulas de português aí no ensino médio não se debruçou com as aulas de literatura e aquela famosa pergunta chata do professor de português? E se algum professor de português está nos ouvindo, não me interprete mal, mas é para você interpretar o que o eu lírico está dizendo. E às vezes a gente fica se debruçando, tentando entender aquilo que está nas entrelinhas, e às vezes o que eu entendo não é o que o outro entende, porque é muito subjetivo. E às vezes eu acho até que o que todo mundo está dizendo que o poeta queria falar, não era nem o que ele queria dizer. Mas com a Bíblia não tem isso, irmãos, porque a Bíblia, repito mais uma vez, ela é clara, ela é claríssima. É por isso que o apóstolo vai orientar que se leiam. Você pode pesquisar aí depois Colossenses 4:16, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 13, Efésios capítulo 3, versículo 4, 1 Timóteo capítulo 4 e o versículo 13, Epístola Tiago capítulo 1 e o versículo 1, e os versículos 22 ao 25, e também 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 1, capítulo 2 e versículo 2, 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo 19, e 1 João, ou 1 de João, capítulo 5 e o versículo 13. São algumas sinalizações de Paulo e de outros escritores, outros apóstolos, que se dirigiam a um grupo muito diversificado de pessoas. Por exemplo, a primeira epístola universal de Pedro, capítulo 1, ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. No capítulo 2 e o versículo 2, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos,
o leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo. E aqui ele orienta que a igreja vá buscando a palavra de Deus, que os irmãos vá compartilhando essas epístolas, essas cartas que estavam escritas, e que o cânon obviamente não havia sido fechado, não era ainda a Bíblia completa como nós temos, mas eram os livros que já haviam sido formados pela inspiração de Deus e que tinham chegado até o conhecimento dos nossos irmãos. Então é sempre motivado que eles busquem compartilhar uns com os outros a palavra, para que todos sejam alimentados por este alimento que é puro e sem mistura, este leite racional que de forma figurada o apóstolo Pedro aqui vai se referir. E é importante nós chamarmos a atenção disso, porque há pessoas na igreja hoje, na igreja moderna ou pós-moderna, que estudam um módulo de teologia, faz um curso online e já se acham experts e doutores da lei, e às vezes querem até discriminar, querem até menosprezar algum irmão mais simples que não tem tanto conhecimento bíblico. E nós vamos ver que biblicamente os apóstolos não eram assim. Quanto mais eles sabiam, mais eles compartilhavam. E compartilhavam de uma forma acessível, não para ficar parecendo um doutor. Não pense que Paulo dizia: eu vou escrever aqui de formas bem floreadas para todo mundo ficar maravilhado, dizendo: nossa, como ele sabe muito. Não havia essa vaidade. Pelo contrário, havia sim o desejo de ser simples para alcançar o maior número de pessoas. E às vezes nós vemos na igreja grupos de irmãos querendo fazer debates intermináveis, calorosos, para ver quem dá a palavra final, quem sabe mais do que quem. Irmãos, se você reler os evangelhos, você vai ver que isso não é novidade. Já houveram grupos assim, e esses grupos levaram muitas cajadadas do Senhor Jesus. Não receberam nenhum elogio, e Jesus não chegava dizendo: rapaz, vocês sabem muito. Não, Jesus chegava reprovando. Era o grupo dos doutores da lei, dos fariseus, que sabiam muito, mas infelizmente praticavam quase nada. Então, não estamos aqui fazendo campeonato de quem sabe mais de Bíblia, de quem decora mais texto bíblico. Não é um campeonato para isso. O nosso desejo é amar, proclamar e praticar a palavra de Deus através das nossas vidas. E para isso a palavra de Deus já se compromete em ser clara, para que não haja dúvida, e que para que a gente entenda, não precisemos ficar arrodeados em debates infinitos sobre o que significa este ou aquele versículo. Não, a melhor forma de entender é com o coração humilde, joelho dobrado, em oração. Senhor, o que tu queres dizer com esse texto? Eu lhe garanto que ele vai lhe revelar. Não vai descer mais nenhum anjo do céu, não, porque um anjo desceu e me disse. Não precisa, porque a revelação já foi dada e ela já é clara. Não precisa um profeta aparecer e dizer: olha, um anjo desceu e me disse que esse texto aqui significa isso. Não! A Bíblia por si só já é autoexplicativa. E se você tem alguma dificuldade, ore, peça para Deus iluminar o seu entendimento. Eu me lembro quando eu era adolescente, muito mais jovem, com muitas privações, não tinha como comprar tantas Bíblias, não tinha como comprar livros, não tinha nem computador em casa, e já pregava a palavra. E eu me lembro que muitas vezes abria a Bíblia e começava a ler, e parece que eu ia mergulhando, e aquele rolo ia sendo desenrolado, como a gente fala no linguajar pentecostal, e se esclarecia, se abria como uma tela, e eu começava a entender as coisas. Dizia: que coisa maravilhosa. Ia pregar, e às vezes alguém até perguntava: rapaz, onde você viu isso? Onde foi que você leu isso? Digo: irmão, não li em canto nenhum, li na Bíblia mesmo. E Deus me deu esse entendimento. E às vezes um irmão que tinha mais conhecimento, ou tinha mais ferramentas, confirmava: realmente significa isso, é interessante. Então, irmãos, não é nada extraordinário, porque já está aqui dentro, a fonte está viva, é o próprio Deus, continua jorrando e continua nos fazendo entender. Agora, não é também proibido consultar enciclopédias, dicionários, comentários. Pelo contrário, isso é até melhor, porque vai fortalecendo os nossos estudos, vai aumentando o nosso conhecimento. Mas o primeiro caminho para se entender o que Deus quer falar é um bom joelho dobrado, é uma boa face no pó, é um bom espírito quebrantado, convidando o Espírito Santo
não tem melhor lente para ler as Escrituras Sagradas, melhor lupa do que o Espírito Santo de Deus. Convide ele para ser as suas lentes, para que quando você começar a se deleitar nas Escrituras, você venha entender aquilo que está escrito. Porque não são apenas os incrédulos que podem ficar sem entender o que está nas Escrituras. Os crentes também podem ficar sem entender. E já aconteceu isso. Nas Escrituras está registrado pessoas que leram e não entenderam. E talvez pode acontecer isso conosco, mas se estivermos em posição de humildade, com certeza nós entenderemos o que o Senhor quer falar. Os próprios discípulos sofreram isso. Irmãos, os discípulos andavam com Jesus lado a lado, todo dia e o dia todo. Mas muitos deles, muitas vezes, não poucas vezes, não entendiam o que estava nas Escrituras. Faziam interpretações errôneas, equivocadas, precisando sempre de um puxão de orelha do Senhor Jesus. Olha, não é bem assim, não é por aqui, vocês têm que entender. E é interessante que os evangelhos não furtam esse registro de nós. Pelo contrário, mostram, para que a gente entenda que não estamos imunes de passar também por esta situação de não entender as Sagradas Escrituras. Mas o problema não é entender, é permanecer não entendendo. Porque Deus está disponível a nos explicar, a nos orientar. Se você vê, por exemplo, o evangelho escrito por Mateus, em diversos textos vão aparecer exemplificações disso. Lá no versículo 16, quando o Senhor Jesus está tratando sobre a tradição dos anciãos, mais uma vez debatendo teologia alta com os escribas e os fariseus lá em Jerusalém, o Senhor Jesus, ele vai ter que repreender os discípulos, porque depois que ele conta uma parábola, o versículo 15, Pedro vai interromper e dizer assim: Senhor, explica-nos esta palavra. E Jesus no versículo 16 diz: até vós ainda estáis sem entender? Como quem diz, até tu, Pedro, tu está andando comigo. Os fariseus tudo bem, que são homens de coração duro e que não estão desejosos de me buscar, de me adorar, mas até tu, Pedro, que é crente, digamos assim no linguajar mais de hoje, para você entender. Então até os discípulos não poucas vezes também foram surpreendidos sem entender o que Deus estava querendo falar através do Senhor Jesus. Por exemplo, também o que está escrito lá em Marcos capítulo 4 e o versículos 10 ao 13, quando o Senhor Jesus conta a parábola do semeador e explica os 4 tipos de terreno em que a semente da palavra caiu. O versículo 10 diz que quando ele se achou só, os que estavam junto com ele, ou seja, os 12, interrogaram-no acerca da parábola. Ou seja, Jesus, explique aí, né? Porque a gente não está entendendo nada. E o Senhor Jesus diz: olha, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E o Senhor Jesus diz assim: olha, esses que estão com o coração duro, realmente eles não vão entender, porque é importante que aconteça isso para que se cumpra a profecia. Mas a vós que estão com o coração quebrantado, sim, vocês vão entender a palavra de Deus. E o versículo 13, o Senhor Jesus pergunta: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Eu estou começando a falar de parábola agora, e vocês não estão entendendo? E imagina o que vai vir por aí, vocês vão entender? Era mais ou menos isso que o Senhor Jesus estava querendo exortar aos discípulos, clamando, chamando-os, convidando-os a estarem mais sensíveis às coisas do céu, às coisas espirituais, para poder entender a palavra de Deus. Você pode observar isso ainda no evangelho escrito por Marcos, aí na sua casa, no capítulo 6, versículo 52, capítulo 8, versículo 14 ao 21, tudo situação em que o Senhor Jesus precisa parar para explicar aos discípulos alguma coisa. É como um professor que está dando aula para uma turma que tem bom conhecimento prévio, mas tem aquele aluno que sempre fica para trás e fica interrompendo. Mas professor, como é isso? Professor, o que é aquilo? Porque é um aluno que não estuda, não tem uma boa bagagem. Era mais ou menos isso. Jesus tinha que interromper a aula para ficar explicando pormenores aos discípulos. Mas o Senhor Jesus é um professor por excelência. E ele não dizia: pesquise você, não.
ele ia explicando, ia dando os direcionamentos necessários. Nós vamos ver isso mais uma vez lá em Marcos, capítulo 9 e o versículo 32, quando o Senhor Jesus fala profeticamente que ele seria entregue na mão dos homens, seria morto, mas ressuscitaria ao terceiro dia. E o versículo 32 diz: mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo, porque os discípulos perguntavam tanto, que eu acho que eles ficaram agora com medo. Não vão perguntar mais não, porque toda hora a gente pergunta, toda hora a gente diz que não entende, e toda hora ele nos repreende. Então agora vai ficar com essa dúvida para casa. Então são coisas interessantes, irmãos, que a gente começa a descobrir quando lê o Evangelho. Mas a gente observa que não é porque o que Jesus falava era algo enigmático, é porque eles estavam com os olhos fechados. Eles não estavam com o coração quebrantado e totalmente aberto para entender as coisas de Deus. Você pode ver isso mais uma vez também em Lucas capítulo 18 e o versículo 34, quando o Senhor Jesus mais uma vez anuncia a sua paixão, anuncia a sua morte, e é dito que os discípulos nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes diziam. Você também pode ver isso no Evangelho escrito por João, capítulo 8, versículo 27, e o capítulo 10 e o versículo 6. Então, é importantíssimo que o leitor da Sagrada Escritura tenha muito cuidado quando for interpretá-la, porque Deus fala e a gente ouve. Agora a gente tem que ter muita atenção na forma como estamos ouvindo aquilo que Deus está falando pela sua palavra. Por isso que dentro do estudo das Sagradas Escrituras, a interpretação deve ser algo feito com muito cuidado. Não é? Dizem que o brasileiro é um dos piores povos na interpretação de texto. E infelizmente isso é uma verdade. Tudo isso também se refere porque nós somos um povo que lê pouco. E quem lê pouco tem mais dificuldade de interpretar texto. Quanto mais você lê, melhor fica a sua interpretação. A mesma coisa serve para as Escrituras. Quem não lê a Bíblia vai ter mais dificuldade de entendê-la. Mas quem lê, e lê muito, e medita de dia e de noite, como diz o Salmo 1, começa a ter facilidade para entender o que Deus fala. Porque de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia conversa consigo mesma. Nós vamos estudar mais à frente e vamos ver que no Antigo Testamento há textos que apontam para o Novo, e no Novo Testamento há textos que fazem uma repescagem, fazem uma citação, uma rememorização daquilo que estava no Antigo. Então a Bíblia está sempre conversando consigo mesma entre os livros e entre os dois testamentos, de forma que quem lê muito já vai tendo mais facilidade de interpretar. E a área da teologia que se ocupa da interpretação das Sagradas Escrituras se chama hermenêutica, que na verdade não é uma área só da teologia. A hermenêutica é uma ciência humana que se ocupa da interpretação, o ofício da interpretação de um modo geral. É utilizada no direito, é utilizada na filosofia, é utilizada em diversas áreas das ciências humanas e sociais aplicadas, e obviamente também é uma das ciências afins, correlatas, que dão suporte à teologia, porque nós temos como um dos grandes objetos de estudo da teologia a Bíblia Sagrada, e precisamos saber um pouco de hermenêutica. O nome parece ser um nome difícil, mas todos nós fazemos isso. Quando lemos um texto e procuramos entender o que ele diz, nós estamos tratando de hermenêutica, interpretação de texto. Um outro nome que talvez você já ouviu e pode pensar que é uma coisa de outro mundo, mas não é exegese, que é simplesmente a metodologia da hermenêutica. A hermenêutica são as teorias da interpretação, e a exegese é a prática da interpretação propriamente dita. Então a exegese serve à hermenêutica, tá bom? Então a exegese é você interpretar o texto munido das ferramentas necessárias para isso. E as nossas ferramentas são materiais e espirituais. Nós utilizamos um comentário bíblico, um dicionário, um site, uma internet, mas tudo isso regado também com a ferramenta espiritual, que é a oração, a busca pela presença de Deus, do Espírito Santo, através da leitura, para que Ele também nos explique e nos oriente, nos encaminhe aquilo que nós devemos entender. E aí, irmãos, tem uma
uma frase muito importante de que todas as pessoas que começam a estudar a Bíblia aprendem, que todo texto sem contexto para a heresia é pretexto. Então, nós não devemos nunca estar nos apegando a textos isolados da Bíblia, mas sempre ler o capítulo como um todo, de preferência o livro, e procurar ver como aquilo se correlaciona com a Bíblia como um todo. Essa coisa de ver um versículo aí para mim, irmão, que Deus quer falar comigo, e abre a Bíblia aí, vou ver aqui só ler a parte A, isso é um problema. Porque às vezes quando nós vamos ler o versículo como um todo, ele não está falando nada daquilo que a gente está pensando. Por isso que a hermenêutica e a exegese são coisas importantes. Ah, mas só sabe interpretar quem faz um curso superior de teologia? Não necessariamente. Repito mais uma vez, toda vez que nos debruçamos sobre as Escrituras e procuramos entender o que ela está dizendo, nós estamos tratando de hermenêutica e de exegese. E eu louvo a Deus que a nossa igreja é uma igreja que se preocupa também com isso. Por quê? Porque faz parte do crescimento do cristão compreender e estudar a Bíblia Sagrada. Um crente que diz, eu não preciso estudar a Bíblia não, que eu já sei, ele é um crente muito perigoso, e você tem que ter muito cuidado com ele. Ele pode trazer sérios problemas a si mesmo e àqueles que ele rodeia, porque nunca ninguém vai dizer, eu já sei da Bíblia toda e não precisa estudar. Pelo contrário, quanto mais a gente se debruça, quanto mais a gente se aprofunda, mais necessidade a gente tem de estudá-la. Irmão, só Deus, isso aqui é uma fonte inesgotável. Porque você pega qualquer livro por aí, chega uma hora que você enjoa de tanto ler, não é? Quem já leu O Pequeno Príncipe, que é um dos livros mais amados do mundo, da humanidade, mas tem uma hora que você não quer nem mais saber dele, porque você já sabe a história toda, e você precisa passar muito tempo sem ler para poder ficar com vontade de ler. A Bíblia não é assim. A gente lê, relê e sempre descobre uma porção nova, porque Deus está sempre disposto a se revelar para nós. E quando nós falamos de interpretação da Bíblia, existem 3 modos dela ser interpretada, que são modos muito conhecidos da igreja, e quando eu falo da igreja, é da história da igreja ao longo desses séculos. Primeiro é o modo literal, segundo é o modo figurativo, e terceiro é o modo simbólico. O modo literal é interpretando a coisa da forma como ela está escrita. Por exemplo, a seguinte frase: foi colocado na cabeça do rei uma coroa brilhante de joias. Aqui não tem o que falar, é uma frase literal. O rei recebeu uma coroa brilhante na sua cabeça. Então, alguns textos na Bíblia são literais. Você vai interpretar da mesma forma como ele está escrito. É a forma mais clara de se interpretar. Um outro modo é o modo figurativo, quando se usa figuras de linguagem para falar determinada coisa. Por exemplo, quando o pai está bravo com o filho, diz assim: olha, da próxima vez que você me chamar de coroa, você vai ver estrelas no meio-dia. O pai está usando aqui uma figura de linguagem para fazer uma repreensão para o filho. Diz: olha, se você me desafiar a me tratar assim de novo, falar comigo assim de novo, você vai levar uma pancada. Ver estrelas ao meio-dia, nós sabemos que é uma forma figurada, um eufemismo para dizer que você vai sentir muita dor, não é? E o terceiro modo é o modo simbólico, quando se fala através de símbolos, como por exemplo Apocalipse. É um livro da Bíblia cheio de símbolos, e a maior parte das coisas que estão ali tem um sentido simbólico. Quando nós temos lá capítulo 12, versículo 1: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Nós não podemos interpretar esse texto de forma literal, porque esta mulher, este sol, estas estrelas, todos têm um sentido simbólico. São símbolos para representar alguma outra coisa. Então, por exemplo, quando nós temos um texto bíblico: ame ao próximo como a si mesmo, a interpretação aí é literal. Não tem aí nenhuma figura de linguagem, não tem aí nenhuma poesia. O que Jesus está dizendo é: ame o outro do mesmo jeito que você se ama. Ou seja, tudo aquilo que você quer para você, você vai desejar para o outro. Já outras porções das Escrituras Sagradas têm esses sentidos figurados ou simbólicos, e que nós devemos estar atentos. O Senhor Jesus, por exemplo, vai utilizar muito o sentido figurado quando ele fala nas parábolas. Quando ele fala pelas parábolas, ele está utilizando muitas figuras de linguagem, ele está usando o sentido figurado. Daí, obviamente, é necessário um maior cuidado para tentar interpretar o que ali está sendo escrito. Por exemplo, quando o Senhor Jesus diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir,
ele está falando aí algo no sentido figurado, e isso deve ser transposto para a nossa realidade espiritual. Quando ele diz que o pastor, ele vem e cuida do rebanho, mas o mercenário não cuida do rebanho, e as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, tem aí um sentido figurado também para ser aplicado para nossas vidas. Jesus está pegando a figura do pastor, da ovelha, do lobo, do salteador, a figura do rebanho de um modo geral, e está trazendo um significado para as nossas vidas que deve ser aplicado à nossa realidade. Então, quando nós estamos estudando as Escrituras, nós devemos estar atentos, irmãos, a todas essas formas dela ser interpretada, para a gente não estar trazendo nenhuma dificuldade para as nossas vidas. Eu me lembro de uma vez, de uma matéria que eu vi, num curso que eu fiz na igreja, sobre interpretação, e a professora, que era até uma professora de português, ela levou um vídeo, que era uma matéria do Fantástico, de um pastor, entre aspas, de uma igreja assim no interior, de algum estado do Brasil, não me lembro onde, que um dia, folheando a Bíblia, abriu lá no livro de Oséias, e os irmãos já leram o livro de Oséias, e sabem que tem uma história ali, que Deus trata através da vida de uma prostituta, de uma meretriz. Deus usa essa figura de linguagem para tratar com Israel. E aquele pastor entre aspas, que não tinha muito conhecimento nem da língua portuguesa, ele pegou o texto bíblico que dizia que Israel estava indo de forma adúltera, estava agindo de forma adúltera para com o seu Deus, né? Então, vai Israel de forma adúltera servindo a Deus, ou seja, adorando a Deus com outros deuses, prostituindo o ambiente de culto, trazendo deuses pagãos para dentro dele. E o pastor leu, mas não leu com o acento agudo, adúltera, leu com o verbo adultera, e entendeu que Deus estava lhe dando uma ordem: vai e adultera. E aí ele foi, arrumou outra mulher e disse que era Deus que estava mandando ele fazer aquilo ali. Isso é uma coisa real. E aí depois, de muito rebuliço, o jornalista foi lá conhecê-lo e abriu a Bíblia e disse: lê aí. E aquele homem leu e disse: sim. Ele disse: não, você está com dificuldade, o senhor esqueceu de ler aí o acento. O acento agudo faz toda a diferença, não é o verbo. O que está aparecendo aí é um adjetivo. E aquele homem ficou sem noção. Aquele castelo que ele construiu, aquela ideia, foi ao chão, o castelo de areia dele, e a câmera mostra a sua reação, e ele fica sem palavras. Veja que loucura tomar uma atitude dessa, ainda mais utilizando a Bíblia como referência. Claro que era uma questão de má interpretação. Uma má interpretação bíblica pode trazer sérios prejuízos. E o lugar da gente aprender isso é aqui mesmo, no culto de doutrina, exatamente no culto do ensino da palavra, na escola dominical, nos ambientes de culto onde a Bíblia é aberta e ensinada. É o momento de nós aprendermos e não cometermos estes erros. Então, queridos irmãos, no entanto, embora sejam claras, a Bíblia, ela envolve capacidade espiritual e moral para que seja compreendida muito mais do que intelecto. Chegando ao fim da nossa reflexão, eu quero que você entenda isso. Para a gente entender a Bíblia, é muito mais do que intelecto e cursos e ferramentas. Tem que ter também um coração quebrantado e contrito, tem que ter um coração voltado para as coisas de Deus, tem que ter uma capacidade de ser espiritual, porque o espiritual discerne tudo e por ninguém ser discernido, e tem que ter um padrão de moralidade, obviamente, que imita o padrão moral de Deus. Nós vamos observar isso em diversos textos bíblicos que convidam a gente a sermos espirituais e termos um padrão de moralidade para podermos entender aquilo que Deus está falando. Um dos textos muito conhecidos é 2 Coríntios, capítulo 3, e os versículos 14 ao 16, quando nos chama a necessidade de nós estarmos sendo levados pela forma espiritual, para nós entendermos aquilo que Israel não entendeu, porque o seu coração era duro. Nós vemos lá no versículo 14: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar, na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Mas o verso 18 diz que nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Israel não entendeu muita coisa porque tinha um coração duro,
mas aquele que tem seu coração quebrantado entende, e os mistérios de Deus não estão mais cobertos, estão descobertos, estão patentes para que nós possamos observar aquilo que Deus quer que nós observemos. Quando nós vamos observar outros textos bíblicos, como Hebreus 5:14, quando nós vemos a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 5, Evangelho escrito por João, capítulo 7, versículo 17, nós vamos observar Deus nos chamando a responsabilidade para sermos espirituais e entendermos as coisas espirituais. Um outro texto é aquele que está lá em Hebreus, capítulo 5 e o versículo 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. E exercitados pelo quê? Pela palavra, pelas coisas espirituais. Porque o homem que não é espiritual, ele não sabe discernir nem o certo do errado. Mas nós discernimos o certo do errado, porque temos um sentimento espiritual, uma sensibilidade espiritual que nos foi otorgada pela palavra de Deus. Dessa forma, podemos resumir, como disse certo teólogo, que as Escrituras são claras, pois a Bíblia está escrita de modo tal que possa ser compreendida por todos que a lerem, buscando o auxílio de Deus e se dispondo, obviamente, a acatá-la e a adotá-la como modo de vida. Que Deus ajude e que essas claras palavras de Deus possam encontrar guarida em nossos corações e nós possamos praticar a sua palavra em todo o nosso modo de viver. Eu convido você a fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos porque temos acesso à tua palavra, porque o Senhor um dia a revelou e ela tem chegado até nós. Que não seja apenas um amuleto, que não seja apenas um emblema, mas, sobretudo, seja, antes de tudo, um modo de vida, que seja uma fonte de esperança, que seja um espelho pelo qual possamos nos guiar, refletindo a tua glória em nosso viver. Senhor, se há alguma dúvida, se há alguma inquietação, que o teu Santo Espírito abra o nosso entendimento e que possamos compreender as verdades eternas que estão contidas na tua Escritura. Que o nosso coração esteja sempre quebrantado, que os nossos olhos estejam sempre abertos e os nossos sentidos aguçados para compreendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus.